a capacidade de falarmos e ouvirmos. Então, desde o primeiro homem até os dias de hoje, nós temos esse atributo natural, que é o falar e ouvir. Mas o nosso conhecimento sobre o assunto, a nossa habilidade sobre essa tecnologia é muito pequena. Praticamente pouca gente se dedica a estudar um pouco mais, com a profundidade necessária, o falar e ouvir. E é sobre isso que nós vamos tratar agora, já que eu estou anunciando que chegou a hora da vez da sua voz. Então, a vez agora é da sua voz. Não tanto da minha, mas da sua voz. E eu quero dirigir estas minhas palavras, este meu diálogo com você, focando na sua voz. Sua voz, sua vez. É o nosso lema, é o lema que a gente trata também nos nossos webinários. Então, o que acontece? Um primeiro aspecto que a gente precisa abordar é que o nosso objetivo principal aqui é que você saia daqui com aprendizado. Eu não gostaria apenas de falar conceitos ou explanar um argumento, um raciocínio que vá agradar a vocês. Mas eu gostaria, principalmente, que vocês saíssem desta palestra dialogada com um ensinamento prático, porque ele é muito necessário nos dias de hoje. Nós vamos precisar dele o tempo todo praticamente. O que nós nos dedicamos como voice design? Voice design, numa tradução literal do inglês para o português, é o projeto da voz, é o planejamento da voz. Portanto, é o planejamento da fala, porque é uma voz que tem como objetivo o ato comunicativo, o ato de fala. Então, o que nós tratamos aqui, no Voice Design, é o planejamento da fala. Bom, e também, por consequência, a gestão da escuta. Então, são dois aspectos, é bem simples, inicialmente, a gente trazer isso para você. É o planejamento da fala e a gestão da escuta. A escuta é a parte mais central da nossa humanidade, no nosso entendimento. E ela que é o subsídio principal para planejarmos a nossa fala. Normalmente, a gente tem uma fala espontânea e natural. Normalmente, a gente fala de forma quase que intuitiva, planejando muito pouco a nossa fala, e a nossa escuta normalmente desatenta, sem o nível de profundidade necessário para fazer-se uma boa escuta. Então, primeiramente, a gente vai vencer um desafio, e é um desafio que vem ao longo da história da nossa humanidade. É uma questão de estudo da antropologia, de fato. E chegou a hora que nós precisamos aprender a falar e escutar bem, com um nível de profundidade desejado, que é essa nossa proposta. Então, o primeiro aspecto é esse. É preciso você planejar as suas falas. É preciso você fazer a gestão da sua escuta. Primeiro aspecto. Eu quero até perguntar para vocês aí, eu sei que talvez que o recurso para mim acompanhar a resposta de vocês seja um pouco limitado, mas, de qualquer forma, eu gostaria de saber quem de vocês entende ter uma consciência sobre o fenômeno da sua oralidade, da sua fala. Alguém já parou para pensar na sua fala? Se alguém tiver uma resposta positiva, então me responda. Aqueles que têm uma resposta negativa não precisam responder. Eu gostaria de saber quem tem, de fato, uma consciência sobre o ato de falar e de escutar. Primeiro. Bom, primeiro aspecto
que eu tenho Ismael da Silva Júnior. Olha, meus parabéns, Ismael. Por sinal, um bonito nome, Ismael, né? Mas, então, parabéns. Então, vou agora estar num diálogo com o Ismael da Silva, né? Mais intenso, porque ele já percebeu esse fenômeno, já tem uma consciência sobre isso, que é o primeiro ponto que a gente vai tratar agora, que amplie sua consciência, incluindo, inclusive é bom, né? O Ismael, porque, na verdade, nós precisamos ampliar a nossa consciência. O Bruno Rivarola também está participando aqui, Emanuele, respondendo, o chat corre rapidinho, muitas vezes não dá condições de estar acompanhando, mas a gente vai aos poucos fazendo esse diálogo. Então, assim, é importante que a gente tenha consciência do ato de fala e desta aptidão de uma escuta estruturada. Né? Por quê? Porque esse atributo é vital. É uma questão de vida ou morte, sem nenhum tipo de exagero. É uma questão vital. Por quê? Porque a nossa fala, né, o uso da nossa comunicação através da oralidade, no caso, o voice design, ele é uma área de desenvolvimento profissional que está incluído dentro do conjunto de estudos da economia da oralidade, ou seja, da ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade. E aí, a partir desse estudo da ciência econômica que estuda, ou que tem como objeto de estudo a oralidade, que é a economia da oralidade, a gente detectou que a oralidade, a fala, é o fator motriz e transversal de toda a economia. Olha que afirmação que eu estou dizendo. Se alguém tiver uma contra-argumentação, por favor, não se omita. O que eu estou afirmando que o que movimenta a economia não é de hoje, né? É presente, será futuro, é a oralidade. Ela que faz a função motriz e transversal. A economia é promovida por meio dela. Ela é um meio pelo qual as commodities, tanto tangíveis quanto intangíveis, se movimentam. Portanto, a oralidade ela é essencial para você. Por isso, a ampliação de consciência é fundamental. Para aqueles que já têm consciência, é importante que ampliem essa consciência, que aumente essa consciência. Esse é o primeiro fator importante. Eu quero fazer uma pergunta a vocês sobre uma expressão. Essa expressão é a expressão mais central na pós-modernidade. E também, segundo os cientistas filósofos do momento, os mais recentes, eles chamam essa pós-modernidade agora de hipermodernidade. E eu pergunto a vocês, qual que é a expressão central na pós-modernidade e na hipermodernidade? Qual que é essa expressão central? Alguém sabe me responder ou alguém tem uma ideia qual que é a expressão central hoje na chamada hipermodernidade, ou vamos chamar de pós-modernidade? Há uma diferença entre as duas. A pós-modernidade, ela está centrada nessa expressão, mas está voltada ao trabalho. E a hipermodernidade está centrada nessa expressão que eu estou perguntando, só que voltada ao propósito. Então, essa que é a diferença. Alguém poderia arriscar? Qual que é a expressão central na hipermodernidade? Hoje, no mundo de hoje, em todo o contexto filosófico de hoje, qual que é a expressão central? O que está no meio e que está, de fato, no núcleo desse processo hoje filosófico, sociológico? Bom, como ninguém ainda respondeu, eu vou dizer. É a palavra
pessoa. A palavra pessoa. Então, hoje, toda a economia mundial está voltada à pessoa humana. Essa é a palavra central, ok? Eu quero fazer um exercício com vocês. Vão dialogando comigo, vão me chateando. Eu quero ser bastante chateado hoje, né? No bom sentido, é claro. Então, assim, qual que a palavra pessoa, o Gustavo deu uma risadinha. Humor sempre é bom. Aliás, o humor é o caminho mais curto para a aquisição do conhecimento, da habilidade e da atitude. É o famoso chá. Isso depois nós vamos falar mais adiante. Mas eu quero saber que nós definimos que a palavra pessoa é a palavra mais central, é a palavra nuclear hoje da vida, da sociedade humana. A palavra pessoa, no latim, vamos usar o latim, poderíamos usar o grego ou o hebraico, enfim, né? No grego é presopon, mas no latim é persona, ok? A palavra pessoa significa persona. Isso no latim. Eu quero que vocês, de forma muito simples, sem raciocinar demais, quase que de forma intuitiva, me digam o que significa a palavra literalmente, não o significado, mas a expressão persona. Nós temos o prefixo per, que significa por, ok? Por. Nós temos uma expressão parecida que é per capita. Per capita quer dizer por cabeça. Então, persona. O que quer dizer? O per nós já identificamos. E o sona? Qual é o sentido da expressão sona na palavra persona? Agora eu quero uma resposta de alguém de vocês aí. Vamos lá, aguardando resposta aqui no chat. Vamos nos chateando. Jefferson de Souza respondeu acertadamente som. Né? O Lucas, para cada ser. Né? O Jefferson acertou. A palavra sona significa som. Portanto, só para mostrar o significado desse nosso tema, na existência humana. Por isso, lápis e papel na mão. A palavra persona, portanto, é por som. Lógico que esse som está tratando-se da voz. Então, a palavra pessoa significa por voz. O que vocês acham disso? Algum comentário sobre isso? Por quê? Porque isso mostra ou demonstra que a própria expressão da palavra pessoa está indicando que a voz é o nosso principal recurso, nosso principal atributo. É pela voz que nós manifestamos a nossa personalidade, a nossa pessoalidade. Nós nos comunicamos basicamente por meio da nossa voz. Se a gente não desenvolve um planejamento da fala adequado e uma gestão da escuta, nós ficaremos diminuídos da nossa capacidade humana. Mesmo uma pessoa muito inteligente, capaz, se ela não sabe expressar a sua inteligência, ela fica com déficit da sua inteligência, da manifestação da sua inteligência. Então, por isso que quando eu disse que era uma questão vital, eu estou aqui argumentando por que isso é vital. Não dá para deixar para depois. Quem não se dedicar a compreender esse fenômeno da oralidade de forma responsável, vai sofrer as consequências, infelizmente. Porque a obviedade, o nexo, está todo a favor de que a voz é o nosso principal recurso, é a nossa principal marca pessoal. E nós precisamos desenvolver a nossa marca pessoal porque ela é o nosso principal ativo econômico, ou seja, é o modo pelo qual nós nos relacionamos não só pessoalmente, como profissionalmente com o mercado. Por isso que é muito importante a gente
começar a ganhar consciência. Então, nesse primeiro item que nós estamos abordando, que é amplie sua consciência, é importante que se repare, perceba, compreenda, reflita sobre a importância do uso de uma fala planejada, estruturada, porque ela é um recurso fundamental para a sua atividade profissional, principalmente para aqueles que querem almejar projetos e propósitos audaciosos, né? Para isso, o caminho para que você desenvolva esse planejamento da fala, essa gestão da escuta, para isso não tem outro meio senão o treinamento. Não tem outro meio senão a disciplina, não tem outro meio senão a se dedicar a melhorar dia a dia sua comunicação através da fala, ok? Quero vocês participando aí, vamos participar, porque a proposta é um diálogo. Se vocês quiserem falar aqui, está aberto o microfone. Se quiserem falar, está aberto o microfone. Como vamos fazer isso, Sônia Keller? Muito boa pergunta. Como vamos fazer isso? Bom, quanto à ampliação de consciência, seria o primeiro ponto, né, que a gente está abordando aqui com vocês, vocês precisam começar a ganhar uma sensibilidade maior, acima do que vocês vinham habitualmente utilizando. Ganhar uma percepção ampliada. Vocês precisam ligar o seu nível de atenção, a sua economia da atenção. Vocês precisam tornar a sua audiência e a sua audição perceptiva, de maneira sofisticada. Então, como é que eu vou fazer? Nós temos, durante toda a nossa jornada cotidiana, nós temos oportunidades de fazer exercícios sobre isso que estamos acabando de falar. Durante todo o dia, você pode se disciplinar, se posicionar diante do seu interlocutor e ficar sensível ao seu interlocutor, ficar perceptível ao seu interlocutor, aprendendo a ouvi-lo bem, aprendendo a interpretar. Olha, anotem aí, lápis e papel na mão. Aprendendo a interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos por ele, no seu detalhe, que tipo de sentimento que ele está passando a você, como que você reage às palavras ditas por ele no seu corpo, na sua alma, na sua sensibilidade como um todo. E aprendendo a perceber os sons emitidos por ele para interpretar o estado emocional do seu interlocutor e qual a intenção que você percebe daquilo que ele está dizendo a partir das palavras que ele está proferindo. Ou seja, você precisa estar atento a interpretar a emissão da voz do seu interlocutor e saber qual o tom que ele está usando, qual a entonação que ele está utilizando para falar a palavra que ele está proferindo. Porque a palavra proferida, ela por si só não representa muito em termos de comunicação. A entonação, a vocalização é que vai dar o sentido que a pessoa que está oralizando, que está falando, tem na sua comunicação. Então, o primeiro passo é esse, tornar sensível. Outro passo importante, anota aí, lápis e papel na mão. Outro passo importante é você aprender a ouvir-se durante o seu ato de fala. É importante que se aprenda a ouvir-se durante o seu ato de fala, ok? Quais são as dicas que você dá para quem quer melhorar a oratória nas apresentações em público? Eu não peguei bem essa pessoa que falou aqui. O chat é muito rápido, né? Então não dá tempo nem
Fui eu, Jorge, que perguntei, Gustavo, da ESIC. Então, é uma pergunta bastante ampla, Gustavo. Veja, oratória é uma área específica que é um dos gêneros da oralidade, certo? E a oratória, ela só existe quando você tem diante de você uma audiência, quando você tem diante de você uma plateia. E a oratória tem a função de você persuadir aquela plateia. O que é uma persuasão? Persuasão é diferente de convencimento. Convencimento fica no campo intelectual, no campo cognitivo. Já a persuasão, você persuade alguém a fazer aquilo que você está dizendo. Então, é diferente de convencimento, que apenas fica no campo do cognitivo. Já, portanto, a persuasão é você persuadir aquele que está falando. Oratória é uma das diversas áreas da oralidade. A nossa proposta, com todo o valor que a oratória tem, que é uma área específica da retórica, a nossa proposta vai muito mais do que você ter uma capacidade de eloquência na sua fala. Gostaria de ser bem entendido disso. A nossa proposta do Voice Design vai muito além da nossa capacidade de falar bem. O Voice Design tem uma proposta de performance que chega a 15%, mas 85% do Voice Design é comportamental. Então, não é só falar bem, é quando eu devo ou não devo falar, quando que eu falo por meio do silêncio, quando que eu falo por meio de perguntas, quando que eu devo ou não devo dizer determinada sentença, se o momento é propício para que eu diga aquilo ou não. Então, existe todo um aspecto comportamental, que aí vai a profundidade desse planejamento da fala e a gestão da escuta. Ok? Então, assim, a oratória é importante, mas o que acontece com a oratória? Os vários cursos de oratória, eu já fiz cursos de oratória também, naturalmente, mas a oratória cria um personagem para você. Você se veste de um personagem para estar diante de uma plateia fazendo uma apresentação. Aqui não. Aqui você vai ter um caso de amor com a sua voz. Aqui você vai ter um ato conjugal com a sua voz. Aqui você vai para a cama com a sua voz. Aqui você vai levantar com a sua voz. Aqui você, quando estiver diante de uma plateia, você vai estar lá autenticamente. Você não vai vestir personagem nenhum. Você vai estar lá falando com as pessoas de tal forma que a tua comunicação saia do teu interior, dos teus mais profundos do teu interior, que saia das tuas vísceras, que você fale aquilo que você tem convicção plena, que você vá além da fala verbal, que você transmita todo um contexto emocional e que você transmita aquilo que você tem para transmitir com um nível de fé, de convicção, de certeza. Então, é muito além de uma oratória. Compreendem isso? Esse é o nível que nós queremos chegar com vocês aqui. Né? O Gustavo disse perfeito. Então, ok. Então, veja, o que eu quero com vocês aqui, a proposta do Voice Design, e a proposta só cabe para isso eu quero que vocês me entendam, né? Só cabe para isso, para que vocês, de fato, se tornem comunicadores especiais, que vocês se equivalam, né, a qualquer outro comunicador da história da humanidade. A metodologia do Voice Design permite que você chegue nesse ponto. Aqui você consiga estruturar a tua oralidade ao ponto de você se tornar uma pessoa extremamente importante, significativa, que as tuas palavras venham ser
resultado de você mesmo, que a sua voz interior venha a ser a voz exterior. Ok? Eu vou... com 15 horas 31 minutos, horário de Brasília. Eu sou locutor de rádio há muitos anos, eu gosto de falar um pouquinho assim, me dá prazer. Me permito esse deleite. Então, é assim, quem quiser falar, pode abrir o microfone, como fez o Gustavo Basso, ok? Podem abrir o microfone, porque é a sua voz e a sua vez. Essa que é a proposta. Afinal, agora é a hora, é a vez da sua voz, ok? Então, vamos participar, que isso vai ser bem importante. Bom, para facilitar a vida das pessoas, como nós temos um nível de profundidade bastante grande nesse processo, e esse processo não tem como escapar. Eu faço uma mentoria, eu sou mentor do planejamento da fala e da gestão da escuta. Então, nessa mentoria, os meus alunos, vamos chamar assim, né, os meus capacitados, né, eles passam por um processo que não tem como escapar, de profunda transformação. Se você não quer ser transformado, eu até peço que me poupem de um desgaste que eu não quero ter. Eu quero ter pessoas que queiram ser transformadas a partir do seu planejamento de fala e a sua gestão de escuta. Pessoas que queiram ser transformadas, porque não tem como. Eu tenho aqui alguns alunos, entre eles o Jefferson de Souza, né? Alguns capacitados, que estão nesse processo de transformação. Então, só aqueles mesmo que querem ser transformados da água para o vinho podem se dirigir a nós e nós teremos o prazer de atendê-lo com o máximo rigor possível. Então, para simplificar um pouquinho, eu vou dizer o seguinte. Nós temos o código aritmético do Voice Design. Então, nós temos, olha, que chique, né? Nós temos um código aritmético do Voice Design. O que compõe esse código aritmético? Então, nós temos o primeiro elemento desse código aritmético, que é a gestão da escuta, ok? É a sua audição, né? É a sua audição, a sua compreensão plena, o seu ativo comunicativo. Então, o primeiro elemento é esse, a gestão da escuta. Essa gestão da escuta é um processo que vai muito além, como já disse, de ouvir alguém sobre o ponto de vista morfológico, da voz dele penetrando em nossos ouvidos e gerando significado. Vai mais fundo, vai entender como que o falante funciona como pessoa. É um processo de empatia, também um processo psicanalítico, que é a gestão da escuta, que é justamente a sua audição, o seu ativo comunicativo. A audição, a escuta, é o fundamental para todo o processo do voice design de forma eficaz, eficiente e afetiva. Nós aprendemos a falar aprendendo primeiro a ouvir. Vocês sabem que a expressão surdo-mudo não é correta, segundo os técnicos da área. A expressão correta é surdo. Por quê? Porque o surdo, dificilmente alguém que é surdo, ele tem problemas nas cordas vocais. É muito difícil. É raro alguém com problemas nas cordas vocais entre os surdos. O que caracteriza um surdo é que ele não consegue ouvir. Ele só não fala porque não ouve. Esta é a razão principal. Ele só não fala porque não ouve. E assim, a gente só não fala bem, não fala de forma assertiva, de forma a sentenciar a realidade, porque a gente não ouve bem. E ouvir é um exercício profundo que exige da pessoa meditação,
concentração, disciplina, exercício e treino, treino, treino. O Oscar Cestinha, da Seleção Brasileira de Basquete, que foi considerado, na época dele, o cestinha do mundo, né? Chamavam ele de mão santa. E ele corrigia sempre isso. Mão santa, coisa nenhuma. Mão treinada. Então, portanto, é treinamento. Esse é o fundamental. Ok? Vocês podem falar, hein? Sociedade muda, não muda. Eu vou repetir. Sociedade muda, não muda. Gente muda, não muda. Se cada um está contente no status que está, então é permanecer como está. Mas a ideia aqui, se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês estão interessados no que eu possa estar oferecendo a vocês modestamente. Então, a gente precisa falar, precisa usar o atributo da fala. Não precisa falar eloquentemente. É preciso falar inteligentemente, conscientemente, estrategicamente. Ok? Ok? Então, tá. Então, o primeiro elemento, sua fala é muito interessante e não tenho o que perguntar. Será a Sônia, né? O chat aqui é muito rápido aqui, a gente não consegue acompanhar. Deixa eu ver se tem outro meio aqui. Agora sim, agora me... Sim, a Sônia Keller. Sua fala está muito interessante e não tenho o que perguntar. Será um grande aprendizado com o Senhor. Obrigado, Sônia. Aí o pessoal participando, né? O Gustavo Henrique Santos Basso também participando assiduamente aqui desse momento. Então, o primeiro ponto aqui, Sônia Keller e meus amigos, às 15 horas e 38 minutos, horário de Brasília, nós temos o primeiro elemento, que é gestão da escuta. Mas, vamos para o segundo elemento. O design da vocalização. O que é o design da vocalização? São as múltiplas possibilidades do uso da sua voz. Normalmente, a gente tem um padrão de voz que vem da infância, passa pela adolescência e se consolida na fase adulta. E nós não usamos, além desse padrão, nenhum outro padrão, mas nós temos dezenas de outras alternativas para vocalizarmos o que pretendemos dizer e não conhecemos. Este fenômeno que eu estou falando da vocalização, esta capacidade, esta competência é bastante rara. Alguém de vocês já teve a oportunidade de aprender, de exercitar a sua vocalização, as suas alternativas de usar a sua voz de formas variadas? Pode me responder se alguém já teve essa oportunidade. Nós tivemos aqui, acho que foi uma das primeiras respostas que foi dada, né? Que a pessoa já tinha uma consciência sobre o uso da sua voz. No caso, o Ismael da Silva Júnior, né? Alguém já exercitou assim a sua vocalização? Porque esse é um aspecto bastante importante a gente tratar. Por quê? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Primeiro, existe um pesquisador, Alfred Arabian, que ele trouxe uma pesquisa que o mundo inteiro repete esta, e ele fica muitas vezes contrariado com a repetição da pesquisa dele, porque as pessoas tiram do contexto o que ele disse. Até no próprio site dele, o Alfred Arabian fica contrariado porque não usam corretamente essa pesquisa. Essa pesquisa diz o seguinte, que as expressões gerais do nosso corpo, né, a nossa corporeidade, ela significa uma expressividade em torno de 55%. O nosso tom de voz atinge o percentual de 38%. E as palavras que dizemos, sob o ponto de vista emocional, aí que está a
a ênfase desse autor, as palavras representam apenas 7%. Portanto, 93% da nossa comunicação está na nossa corporeidade e no tom da nossa voz. A voz não é um elemento separado, ela faz parte também do nosso corpo como um todo. É a expressão do nosso corpo como um todo. Chega a 93%. Portanto, as palavras, quando são ditas, a força emocional da palavra em si é apenas 7%. Claro que ela é importante, claro que ela é fundamental, ela não pode ficar de fora, mas é apenas 7%. Evidentemente que ela é central, porque como é que eu vou me comunicar só com as entonações e a minha corporeidade? Eu preciso das palavras. Mas eu quero dizer que o impacto causado no indivíduo é bem menor do que a nossa entonação de voz, ok? Então, chegamos a quase 40% pela entonação de voz. Vocês percebem como isso é significativo? Então, se você não sabe entoar a sua voz, se você não trabalha a sua voz de maneira a torná-la, a ganhar musicalidade, a ganhar melodia na sua comunicação falada, para expressar com exatidão a intencionalidade que você tem para se comunicar, você estará perdendo e muito. Talvez você nunca saiba quanto que você já perdeu por não ter essa competência. Ok? Isso em relação à entonação de voz. É importante que você saiba, né? Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, lápis e papel na mão. Como que você pode fazer isso? Como que eu posso trabalhar a minha escuta, a gestão da minha escuta, ok? Prestando atenção em toda a jornada cotidiana, não só no que falam para você, mas nas suas falas, escutar as suas falas intrapessoais, as suas falas de você com você mesma, ok? Aí, partindo para o design da vocalização, nós oferecemos um conjunto de atividades para você ganhar essa competência na sua vocalização, que são declamações de poesias. É fundamental que você aprenda a declamar poesias. Uma prática muito em voga nos anos 50, 60, mas que foi abandonada, infelizmente, e precisamos recuperar a chamada prosódia, que é a área que estuda esse assunto no campo da linguística, no campo das letras, né? Então, é preciso que você aprenda a declamar poesias. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo e em que estrelas tu te escondes embuçada dos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Se choro, bebe o pranto areia ardente, para que o Senhor, ó Deus clemente, não descubras minha dor. Minhas irmãs tão belas e tão ditosas, mora a Ásia voluptuosa nos haréns do sultão. Mas eu, Senhor, que torvo crime cometi jamais. Antônio Carlos Castro Alves, em Vozes da África. Por exemplo, então é preciso aprender a declamar poesias. É preciso aprender a declamar poesias. Né? Outra coisa, é preciso também aprender a narrar metáforas. Existe um jeito próprio para narrar metáforas que hipnotiza o teu interlocutor, o teu ouvinte, faz uma conexão profunda com o teu interlocutor e ouvinte. Certo? Então, você precisa saber declamar, narrar uma metáfora. A metáfora é usada muito para fins terapêuticos, porque são histórias que você, ao ouvi-las, você faz uma conexão com os teus contextos e circunstâncias. Também você precisa aprender a contação de histórias, contar histórias, o storytelling é fundamental. Ah, está na moda a storytelling, mas precisa saber como fazer isso. Como é que eu conto uma história? Enfim, como é que eu conto? Era uma vez uma menininha que morava com a sua mãe lá no interior da Inglaterra. Um dia,
A mãe resolveu preparar uns doces salgados e perguntou para sua filhinha se ela poderia levar para sua vovozinha que morava lá na floresta, lá no interior da floresta. Aí ela preparou aquela cestinha, vestiu seu casaco vermelho e saiu pela estrada fora. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. De repente, aparece uma figura estranha. Uma voz forte pergunta: onde vai, menininha? Então, existe um jeito. A minha reprodução não foi tão feliz, talvez, como poderia ser, mas o que eu quero dizer é que existe um jeito de contar a história que você faz um vínculo. Existe um cara chamado, já falecido, chamado Milton Erickson, e ele conseguiu desenvolver a hipnose ericksoniana, e foi um dos principais avanços para a formação posterior da programação neurolinguística. Então, ele criou um processo, né? Ele ficou totalmente paraplégico, e nem as entonações de sons ele conseguia perceber. Depois ele se recuperou dessa situação que vivia. E ele trabalhou uma metodologia que ele chamou de calibragem da voz. Então, o que ele fazia para encantar as pessoas? Isso é um segredo bastante interessante. Anotem aí, lápis e papel na mão. Ele usava espectros de frequência com predominância no alfa. Aí ele começava a falar com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, bem tranquilo, alongando os fonemas, mais ou menos como tentando reproduzir agora, né? Esse tom, que é um tom de voz mais baixo, que é um tom de voz que são vários espectros, porque você não usa uma única frequência só, sempre são um conjunto de frequências, mas com predominância no alfa, que é esse som mais baixo, mais tranquilo. E você falando deste jeito, assim como eu estou tentando reproduzir, o teu interlocutor vai ficando com os olhos parados, quase sem piscar. Você hipnotiza o teu público. O teu público hipnotizado, ele sofre um processo de relaxamento cerebral por causa do tipo de onda sonora, já que o som é uma vibração física de natureza mecânica. Então, o som tem uma função tátil no indivíduo. A gente chama de audiotátil. Eu toco em você com o meu som. Mesmo eu agora estou tocando em vocês com o meu som. Em todo o corpo de vocês, não só pela audição. E aí, você relaxa cerebralmente os teus ouvintes, e esses teus ouvintes vão ouvir você, não num primeiro plano, como ouviria normalmente quando estivesse com a voz, vamos dizer, num volume médio para cima, né? Mas vão ouvir de forma absorta vocês. E de tal maneira que esse ouvinte, ele vai conseguir ouvir de forma absorta o que você está dizendo, e ao mesmo tempo ele vai conseguir conversar com ele mesmo, dialogar com ele mesmo enquanto ouve você. Essa é a calibragem da voz da hipnose ericksoniana de Milton Erickson. Então, é um recurso que tem. Você vê, porque a voz é um elemento da psicanálise, né? O psicanalista, o que ele faz? Ele utiliza-se das suas falas para fazer o seu processo de trabalho, né? A hipnose, o que é? Por meio da voz. E a voz, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, eu quero fazer agora um anúncio a vocês aqui. Nesse momento da hipermodernidade que estamos vivendo, em função até do fenômeno coronavírus, já vejo aqui a Solange, ela está dando uma informação, mas só para concluir esse raciocínio, agora eu aprendi aqui, eu raramente mexo aqui com o Google Meet, né? Eu uso mais o Zoom, então estou agora me familiarizando com esse processo. Mas a importância da voz assim, é vital. Você veja que agora, em função do coronavírus e dessas circunstâncias, a voz ficou praticamente o único contato que nós temos com as pessoas, em função do isolamento social, né? É a voz, né? E a voz tem uma característica interessante, ela tem a voz, através de qualquer interface audiovisual,
ela é uma presença à distância. Ouça o que eu estou dizendo, anotem aí, lápis e papel na mão. Ela é uma presença à distância. Quer dizer, eu mesmo à distância distante de vocês agora, eu estou presente, estou no ouvido de cada um de vocês. E outro aspecto, só por curiosidade agora, quando a gente está usando as máscaras agora, né? Então, as máscaras escondem a nossa expressão facial. Percebem isso, né? Então, a única expressão hoje, não só através das interfaces audiovisuais como estas que nós estamos fazendo agora, ou através de smartphone e outros meios, né? Mas como também, através das máscaras, a voz está, neste momento, sendo a única expressão humana. Será que eu estou exagerando? A Solange Caldas Ribeiro tem como cena naquele filme antigo 3 solteirões e um bebê que mostra isso. Olha que legal, né? Acho que eu já assisti esse filme aqui, mas senão eu vou ter como uma boa recomendação para fazer o exercício, né? Então, veja, ou você tem voz, ou você fica sem vez. Como eu falei no começo, eu quero ver se alguém discorda de mim, seria até um prazer ver alguma contradição, uma contra-argumentação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma questão vital, de vida ou morte, ou se aprende ou não aprende. Se você não aprende, paciência. Vai se virar de outro jeito, só que os outros jeitos não substituem esse. Ok? Eu quero ouvir alguém falando agora. Eu quero provocar vocês aqui. Eu estou na metade do código aritmético do Voice Design. Nós falamos sobre gestão da escuta e falamos sobre o design da vocalização. Tem mais um terceiro elemento que daí faz uma soma e parte para um resultado. Eu quero que alguém agora participe comigo aqui. Vamos usar o microfone agora. Vamos lá, quero ouvir vocês agora. Jorge, posso falar? Qual o seu nome? Laís. Maís do quê? Laís. Laís Lousada. Laís. Maís Lousada. Laís, Jorge, Laís. Laís com L. Ah, Laís. Laís. Isso. Laís Lousada. Laís, só um detalhe que me ocorreu agora, eu não quero deixar passar essa informação. Uma coisa importante para a nossa marca pessoal, muito importante, que eu uso sempre há muito tempo, como eu sou do rádio, eu estou acostumado a fazer isso. Sempre quando você se anunciar, é importante que se diga nome e sobrenome. 2 é suficiente. Sabe por que isso? Eu vou explicar com carinho para você, porque o meu desejo aqui é ensiná-los. Se essa for a única oportunidade que teremos, e pelo menos eu quero deixar um ensino para você, mas espero que não seja a única, né? Porque quando você fala assim, Laís, fica legal, é o teu nome, afinal de contas, mas ainda você não transfere uma personalidade de quem você é. Quando se fala Laís Lousada, a comunicação com o outro melhora consideravelmente. Então, eu raramente me chamo de Jorge, eu sempre me chamo de Jorge Cury ou até Jorge Cury Neto, ok? Vamos lá, Laís. Ok. Eu sou a Laís Lousada. Queria falar um pouquinho. Estava comentando antes como é importante a gente saber narrar uma história para contar até um problema no nosso dia a dia, no trabalho, né? Às vezes eu percebo, assim, que as pessoas se enrolam para contar um problema, algo específico, assim, e aí ela tem que começar de novo para tentar fazer com que a outra pessoa entenda, né? A gente vive muito isso no dia a dia, às vezes até a ansiedade, ou a pessoa está um pouco nervosa, ou deixar transparecer na voz, como eu estava comentando. Que outra coisa que eu acho bem interessante também, que eu tenho percebido assim, em algumas reuniões, principalmente agora, né, que a gente está em muita reunião aí de home office e tudo mais, no tom da voz das pessoas, né, de como elas se expressam, e realmente a pessoa que ela tem um tom de voz mais linear, que ela não transparece tanto aquela emoção, ela, para mim, pelo menos, ela gera um pouco mais de confiança, assim, uma pessoa que está disponível. É uma percepção minha, né? Aí eu só gostaria de complementar aí com vocês. O que você faz, Laís? Eu sou gerente de projetos. De projetos? Que tipo de projetos, assim, geral? Projetos de telecomunicações. Trabalho na Vivo.
Ah, na Vivo, sempre tenho uma parceria já longa com a Vivo, conheço muita gente na Vivo, né? Então, assim, é importante que você comece a pensar nisso. Por isso que ampliar a consciência é um primeiro passo. Depois, você aumentar a sua confiança. E o que é confiança, né? Laís e todos os demais que estão nos ouvindo aqui, né? Confiança, a gente pode tratar dessa palavra confiança. O que é uma fiança? Você sabe dizer, Laís? Um empréstimo, algo assim? Fiança é quando você, por exemplo, alguém vai alugar um imóvel, seja comercial, residencial, né? E você entra como fiadora, certo? Você já foi fiadora de alguém? Não, mas já tive fiador. Já teve fiador. O que esse fiador fez com você? O que valeu a função dele ali? É para alugar um apartamento. Para quê? Então, para te dar garantia que você pagaria esse aluguel, certo? Isso. Então, fiança quer dizer garantia. Certo. E, portanto, com garantia, você aumentar, né, a sua confiança, a sua garantia do uso da sua voz. Ok? A sua garantia. Esse é o segundo ponto desta aula de hoje, né? Então, o que acontece? Por que as pessoas ficam titubeando? Por que as pessoas enrolam e não falam? Né? Pela mesma razão que um determinado jogador de futebol que não treina, não faz exercício, quer dizer, nem vai entrar em campo. O técnico não é louco de colocar um cara desses em campo, né? Mas se colocar, vai fazer vexame. Então, não tem solução. É treinar, treinar, treinar. Primeiro, conhecer o processo, conhecer a metodologia, treinar sobre o quê? Então, a gente tem toda uma estrutura. No nosso caso, são 4 grandes módulos que a gente trabalha toda essa estrutura. Então, você vai treinar. Se você treinou, o que vai acontecer com você? Você vai estar, primeiro, com a sua consciência ampliada. E aí você vai entrar com consciência, e brincando um pouquinho, e consciência, com conhecimento, ok? E você tendo esse conhecimento, o teu nível de garantia aumenta. Então, você não tem como errar. As pessoas vacilam normalmente porque elas primeiro, não sabem como fazer, não adquiriram habilidade para fazer e não têm atitude para fazer. À medida que elas conhecem um processo que permita fazer isso, elas vão ganhar consciência, confiança e vão falar com clareza. O que você me diz disso, Laís? Eu acho que é por esse caminho mesmo. Realmente, às vezes, até comigo mesmo, sabe? Realmente eu vejo que falta um pouquinho de treino, realmente. Principalmente essa parte de contar uma história, né? Quando a gente tem um problema muito sério, a gente precisa sentar lá com o chefe e contar a história do começo, meio que já querendo justificar, às vezes até não é justificável, mas enfim, a gente tem que contar o que está acontecendo, né? A gente, como gerente de projeto, independente se o erro é nosso ou de quem for, né? A gente tem que explicar detalhe a detalhe para que fique claro o entendimento. Então, eu acho que foi uma boa dica, Jorge. Obrigada. Então, tá bom. Olha, estou à disposição não só de você, como cada um de vocês. Eu estou à disposição, pode me ligar, até vou anunciar aqui o meu WhatsApp, vou escrever aqui, ou vou simplesmente anunciar. Anotem aí, já estão com... Jorge. Oi, querido. Pode deixar que eu encaminho aqui, se você me permitir, eu encaminho. Então, beleza. Beleza. Bom, nós falamos, então, no código aritmético do Voice Design, nós temos o design, a gestão da escuta, mais o design da vocalização, mais o design da síntese, lápis e papel na mão, o design da síntese, que é o design da composição de repertório. Você quer falar bem, você quer falar adequadamente, você quer ser um grande, a não ser que você não queira, né? Mas eu creio que todos aí querem, né? Se estão aqui me ouvindo é porque tem motivos para isso. Então, assim, esse treinamento, que é um treinamento, que é uma educação continuada, né? Você vai até o último suspiro da tua vida aprendendo, mas
Vocês têm níveis de aprendizado e de qualificação disso. Com o design da síntese, o que você vai fazer? Você vai listar, lápis e papel na mão, você vai listar todas as tuas sínteses, todas as tuas verdades, todas as tuas sentenças, todos os teus enunciados, toda a tua comunicação verbal. A síntese, né? Todos sabem, mas não custa repetir, é a essência de uma análise, não é apenas uma palavra curta, é a essência de uma análise. Então, você traz isso para o papel, para quê? Para que você tenha o seu repertório pertinho de você. Para que você tenha o seu repertório no teu consciente. Então, escuta, gestão da escuta, mais design da vocalização, mais design da síntese. Essa síntese preparada, essa sua composição de repertório preparada, vai te dar toda a confiança que você precisar, porque ela está pronta. É como um jogador de futebol. Ah, esse Zico é um sortudo. Não sei se alguém não lembra do Zico, né? Mas acho que ainda o Zico não é tão do passado, né? Como é que ele acertava todas no gol do Flamengo? Quase todos os gols. Todo domingo tinha gol do Zico, porque ele treinava. Por que o Pelé foi e é considerado o maior atleta do futebol do mundo? E até, né? Por quê? Porque enquanto os jogadores do Santos, na sua época, treinavam a partir das 8h30 da manhã, o Pelé treinava a partir das 6 da manhã na Praia de Gonzaga. Quando ele chegava às 8h30 para treinar com os colegas, ele já tinha treinado durante 2h30. Percebem a diferença? Claro, você precisa de um processo, de uma metodologia, então precisa treinar. Então você vai trazer isso para você, e aí você vai se tornar um grande. Olha, e quem passa por mim tem que se tornar grande. Então, veja, vocês pensem bem se vocês querem a minha ajuda, porque se vocês desejarem, escolherem por uma eventual intervenção minha, eu vou trabalhar com vocês para valer. E não vou dar moleza, né? Eu falo isso assim com todo o carinho possível, que eu quero que vocês reproduzam isso onde vocês estiverem e as pessoas digam, né? Digam que falem dessa competência de vocês, e vocês, se desejarem, podem dizer quem foi o orientador desse processo, ok? Bom, a gestão da escuta mais o design da vocalização mais o design da síntese é igual ao design da oralidade. O que é o design da oralidade? É a tua competência de você fazer a projeção do seu repertório na forma de voz, capaz de expressar a exata intencionalidade que você quer comunicar. Ok? Eu quero mais gente falando comigo aqui. Você quer anunciar o meu WhatsApp aqui? Que eu estou aberto no meu WhatsApp. Eu posso anunciar, Gustavo? Pode anunciar para reforçar, Jorge, mas já está ali no chat já o teu contato. Já está no chat, né? Então é isso aí, ali, né? Então, podem ligar, não tem um cabo lá. Eu estou aberto, eu estou disposto. Hoje a minha vida, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas através disso que eu estudo desde o ano de 1972, quando ingressei como rádio escuta da Rádio Marumbi de Curitiba. Rádio escuta é o auxiliar do plantão esportivo, aquele que anuncia os resultados parciais e finais durante uma jornada esportiva. E eu, ao fazer o papel de rádio escuta, comecei a observar as expressões, as inflexões, os bordões que as pessoas diziam, né? À época, então, fui criando lá, a partir dali, comecei a pesquisa sobre oralidade, 72. Então, eu tenho bastante material para entregar para vocês. Quero mais gente falando, vamos lá. Mais uma pergunta aí de vocês. Sociedade muda, não muda? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Jorge. Tá. De que maneira, e se tem como citar alguns exemplos práticos de
do voice design para processos de negociação dentro de empresas? Eu estava olhando aqui o chat aqui, perdi uma parte da sua pergunta. Eu vou pedir você repetir. O voice design aplicado dentro de processos de negociação, negociações empresariais. Puxa, que pergunta boa que você me fez. Você me levantou a bola na cabeça na pequena área, né? Só falta eu perder esse gol, né? Bacana, vai, se inspira no Zico, então, e responde. Então é o seguinte, veja, por isso que eu estou falando aqui que o voice design não é oratória. Ele tem uma pegada bem mais profunda. O voice design é negociação, é oralidade. A base da negociação está na oralidade. O que acontece? Existe um fenômeno antropológico que as pessoas não percebem o uso da voz, tanto no falar como no ouvir. As pessoas não percebem, é como fosse tão corriqueiro, tão inerente do ser humano, que não é digno de ser percebido. Isso é um fenômeno antropológico, de geração em geração. As pessoas não percebem esse fenômeno. Quando você pergunta para alguém quais são os recursos, os requisitos para você fazer uma negociação, as pessoas falam, olha, você apresenta um argumento, você diz o que você pretende naquele processo de negociação e assim por diante. Mas as pessoas não percebem que negociação dificilmente escapa de uma conversação, de um diálogo. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, esse trabalho nosso aqui, ele tem várias vertentes, mas um dos principais é na área da negociação. Que, quando eu falo negociação, eu não trato aqui de vendas, eu falo negociação. Então, o negócio, basicamente, por trás dessa estrutura está a sua capacidade de planejar a sua fala. Mas, acima de tudo, o que é um bom negociador? Como é que eu faço um bom negócio? Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer a gestão da escuta. Um bom negociador não é um bom falante. Por isso que não adianta oratória para negociador. Porque ele vai falar demais, né? E nós tratamos da economia da oralidade, porque o pouco é muito e menos é mais. O negociador, ele fala quase nada. A primeira boa característica de um bom negociador é o silêncio. Porque o silêncio é ouro e a palavra é prata. Então, a primeira característica, ele saber falar por meio do silêncio. É possível você falar com outro sem dizer uma única palavra. É possível você fazer com que o outro escute o que você não diga, o que você não disse. É possível. Entende? Então, assim, o negociador é um sujeito que tem que ter uma característica silente, ou seja, ele tem que seguir eu digo tem que é modo de dizer, né? Eu proponho que ele faça isso, né? Pelo menos na minha visão, que ele use os princípios da economia da oralidade. Os grandes comunicadores da humanidade falaram bem menos do que a maioria. Poucas palavras. Então, um bom negociador usa, principalmente, aprende a falar pelo silêncio. Aprende a usar o silêncio. Um bom negociador não chega falando, expondo o seu produto. Um bom negociador, ele faz pequenas perguntas para que o interlocutor dele pergunte a ele. Porque você só tem legitimidade na tua fala, no processo de negociação, se há uma pergunta do teu interlocutor. Só é legítimo você falar se alguém pergunta a você. Quando você fala por conta própria, sem ter havido uma pergunta do teu interlocutor, você não está usando uma comunicação legítima e, portanto, ela não vai ser plena. Ela só é plena quando você pergunta. Por exemplo, como você me perguntou isso agora, você me legitimou dar essa resposta. Que é diferente que se eu tivesse colocado esse tema sozinho na pauta, sem você ter feito a pergunta. Então, entre vários aspectos que tem na negociação, é você fazer a prova da escuta do outro. Você
fazer com que fazer com que o outro perceba que você escutou o que ele disse. Você faz uma pequena provocação, ele faz uma intervenção, você vai nas pegadas das palavras do seu interlocutor negociador. Você vai fazer uma espécie de raporte, ou seja, você vai usar as próprias palavras do seu interlocutor, você vai pisar nessas palavras para caminhar na sua conversa. E fazer com que ele diga para você, ele mapeie o que você deve ou não dizer. Teve uma ocasião, era um carnaval desses curitibanos, não tinha ninguém, né? Estava lá no clube Círculo Militar. Aí tinha um senhor ali, uruguaio, né, de origem árabe, e ele ganhou por várias vezes, que 2 ou 3 vezes, o prêmio latino-americano de vendedor. Aí eu, conversando com ele e tal, sentado ali naquelas cadeiras de praia, eu disse para ele, senhor, eu queria que o senhor me dissesse só uma dica. Eu não quero que o senhor me faça um discurso, não quero que você me explique todo o processo, eu quero que você me dê uma dica. Como é que você vende bem? Você sabe o que ele respondeu para mim? Eu nunca esqueci. Permita que o teu interlocutor ou possível comprador ponha o dedo no bolo que você está oferecendo. Eu achei isso fantástico. Então, à medida que você está conversando com alguém num processo de negociação, você provoca, traz ele, você vai ao interesse dele. Vamos supor, você tem um produto, eu estou vendendo aqui o produto ESIC Internacional Cursos. Se eu chego para negociar com alguém e vou falando do ESIC, eu estou, vamos dizer assim, cometendo um equívoco estratégico. Eu não tenho que falar da ESIC. Me apresento como ESIC direitinho, eu tenho que falar do meu interlocutor, o que o senhor faz, quem que o senhor é, o que o senhor gosta, eu tenho que tirar subsídio dele, eu tenho que me interessar pelo trabalho dele, eu tenho que me engajar no trabalho dele, eu tenho que mostrar uma afetividade por ele, eu tenho que demonstrar que eu tenho interesse nas coisas dele, e aí ele automaticamente vai devolver esse afeto a você. Aí você vai ter o direito de apresentar o teu plano de cursos da ESIC Internacional. O que você me diz, Gustavo? Maravilha, Jorge. Quero saber se você não quer vir aqui nos ajudar a comercializar os MBAs da ESIC, Departamento Comercial. Em público eu aceito o desafio. A imposição de prova aqui, eu aceito o desafio. Em público. Você fez, inclusive, uma promoção, exemplificou uma maneira de promover os cursos da ESIC. Então, eu abordei o aspecto negociação justamente porque dentro de uma escola de negócios, todo e qualquer tipo de parceria em negócios é feito, é realizado, e, sem dúvida, dentro de técnicas de apresentação, seria bem bacana ter um pouco desse teu conhecimento aplicado para que o pessoal possa desenvolver um pouco mais essa habilidade, não somente de oralidade, mas aplicar isso dentro do dia a dia aí que os é inerente. Eu quero dizer uma coisa para você, Gustavo Basso. Primeiro que já declarei publicamente a aceitação do seu convite. Segundo, o segundo aspecto, assim, é que, de fato, a gente, quando você fala em apresentações em público, técnicas de apresentação, quando falam para mim oratória, eu acho que é digno de ser apresentado ao mercado, de ajudar, porque as pessoas não sabem fazer isso. Justamente. Porque elas não sabem. Mas o que eu estou dizendo aqui, acho que vocês já entenderam bem o que eu estou dizendo, que não é bem uma técnica que eu estou apresentando. Eu estou apresentando uma tecnologia, que é diferente. A tecnologia da fala e a tecnologia da escuta. Eu estou apresentando a tecnologia da oralidade. Entende? É uma tecnologia. É uma coisa que, vamos dizer, é um processo que você incorpora em você. Você não vai ficar mais preocupado com as técnicas e as sequências que você tem que dar numa apresentação.
Você sempre vai fazer uma apresentação muito bem feita, porque já está incorporado em você por meio de um treinamento disciplinado, perseverante. Entende o que eu quero dizer para você? Não é uma receita de bolo, é isso que eu quero dizer para você. Não é uma receita de bolo. Faça assim e seja feliz. Não é isso. É algo mais profundo. Ó, quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui? Eu tinha muita coisa para dizer, mas eu vou dizer mais uma coisinha para vocês. A oralidade é tão forte, eu vou pegar um exemplo aqui da visão judaica cristã, que a palavra é tão forte, a palavra falada, a palavra expressa é tão forte, que no contexto judaico-cristão, ela precede a luz. Ela veio antes da luz, quando Deus disse, fiat lux, e houve luz. Ela vem antes da luz. Esse fenômeno que eu estou falando, parece assim bastante forte até para a gente absorver, né? Que a palavra vem antes da luz, portanto, antes da vida, né? Nós temos a nossa experiência intrauterina, cada um de nós. Não sei se os senhores sabem que quando a gente estava lá no ventre das nossas santas mães, né? A partir do 4º mês e meio de gestação, o nosso ouvido é pleno. Nós ouvimos plenamente. Entende? Plenamente nós ouvimos. A partir do 4º mês e meio de gestação. Portanto, nós somos modelados, moldados, nós somos programados neurolinguisticamente por toda a oralidade emitida pela nossa mamãe e por aqueles que estão ao redor da nossa mãe e que falam com a nossa mãe através da audição da nossa mãe. Então, 4 meses e meio antes de nós nascermos, 4 meses e meio antes de nós nascermos, nós já estamos formados, já temos uma profunda formação, né, por meio da oralidade. Só depois de darmos o primeiro choro, né, só depois, e depois, mais alguns dias depois de nascer, desse primeiro choro, é que a gente começa a ver as imagens de forma um pouco mais nítida, né, é que a gente vai ver a luz. Então, o mesmo fenômeno que é descrito na visão judaica cristã é uma experiência humana. Então, eu falo com esse fervor todo, essa paixão toda, porque, de fato, esse tema é vital. Quando eu disse que é uma questão de vida ou morte, é uma questão de vida ou morte. Entende? Se você fica sem esse atributo, tem aqueles professores, puxa, aquele professor é um gênio, pena que ele não consegue explicar o que sabe. E diga, eu penso que quando um gênio não consegue explicar o que sabe, de alguma forma ele consegue expressar sua genialidade, mas ele está incompleto. Quer dizer, qual é o valor de um gênio que não consegue me explicar coisas da sua genialidade que possa ser útil a mim? Entende? Então, assim, é uma coisa bem forte mesmo, não? A gente... esse assunto, né? Tanto a questão do planejamento da fala quanto a gestão da escuta, né? Beleza, já vou. Não quer me caber, né? Estou vendo que alguém quer falar? Pode falar. Não, na verdade estava tendo uma breve reunião aqui no departamento, Jorge, desculpa atrapalhar. Então, uma boa reunião a todos aí, né? Sem dúvida. Ô, Jorge, eu gostaria imensamente de agradecer você. Eu acredito que o pessoal que com certeza se interessou um pouco pelo tema, que é um tema bastante inovador e pertinente para o momento que a gente está vivendo, com certeza o pessoal vai ter algum outro tipo de dúvida e questionamento e também te acionar do ponto de vista profissional para algum tema nesse sentido. Quero agradecer mais uma vez a recomendação que o Jefferson deu para poder trazer conteúdos distintos, diferenciados. Voice Design foi um conteúdo muito bacana e com certeza aí, a partir do momento que a gente puder fazer reuniões presenciais, a gente traz você novamente para trazer esse assunto e quem sabe não incorporar num workshop,
numa palestra um pouco mais prática, para que o pessoal possa se desenvolver junto com o teu conhecimento, com a tua sabedoria aí, Jorge. Obrigadão mesmo. Eu quero, primeiramente, meu caro Gustavo Basso, na tua pessoa, representando toda a ISIC, agradecer ao Jefferson de Souza pela recomendação, né? Pela oportunidade de cada um de vocês me ouvirem, né? Porque o ativo mais importante do momento é a atenção. Então, você receber atenção é algo que você tem que ter com muita responsabilidade, porque é o principal ativo do momento. Está todo mundo disputando a atenção de pessoas, primeiramente. Segundo, eu quero convidar todos, com a permissão do Gustavo, eu acho que o Gustavo não vai me permitir, eu creio. Quero convidar para o webinar. Posso convidar para o webinar? Então, nós temos um webinar toda terça-feira e quinta-feira. Às terças e quintas nós temos um webinar, que a gente trata de forma um pouco mais detalhada cada assunto, trazendo entrevistados e bastante importantes para esse conteúdo. Então, nós temos um webinar, que é o youtube.com/Jorge Cury com Y Neto. Esse é o nosso canal lá, né? O youtube.com/Jorge Cury Neto, certo? Quero convidar, amanhã, por exemplo, nós teremos um webinar quando vamos trazer um dos maiores especialistas da tradução simultânea no Brasil. Como você faz uma tradução simultânea, que não é a tradução apenas de palavras, mas de conceitos, e tem que ter muita agilidade para rapidamente captar aquelas palavras e transformar em conceitos. Então, sobre tradução simultânea, amanhã, às 7h, no nosso site, tá? O Gustavo já colocou lá também, aqui o link, né? Para o nosso canal. Inscrevam-se nesse canal. Outra coisa, quem desejar vai poder ingressar no grupo que nós temos aqui no WhatsApp, que é Sua Voz, Sua Vez, através desse WhatsApp nosso, 41, código da área de Curitiba, 9111-5151. Anote esse WhatsApp, se comuniquem conosco e a gente vai conversar. Outra coisa, eu quero deixar um presentinho para vocês agora, né? Só para não sair de mão abanando aqui, deixar um presentinho para vocês. O primeiro presente, vocês vão lá no site voicedesign.com.br e baixam lá um exemplar do livro digital Economia da Oralidade. Então, voicedesign.com.br é o nosso site, e vocês vão baixar lá o livro digital Economia da Oralidade. Aqueles que quiserem, eu vou oferecer para vocês um perfil comunicativo do nosso processo de mentoria, ok? Então, quem quiser, pode pedir aí o perfil comunicativo, encaminha um e-mail para nós. Eu não sei se o Gustavo poderia encaminhar o e-mail de todos que participaram, se for possível. Então seria muito bom isso, já facilita bastante. O Gustavo encaminhando o e-mail para nós, eu vou encaminhar a proposta de um perfil comunicativo. E daí a pessoa pode retornar e agendar comigo para que eu faça um diagnóstico do seu perfil comunicativo, para você saber as características principais que você tem sobre o aspecto da sua comunicação. Então, são esses dois recados que eu digo, né? Espero vocês amanhã, então. Nós temos o Tradução Simultânea, o assunto de amanhã, no webinar das 19h, 7h. E na quinta-feira nós temos um importante economista da Fundação Getúlio Vargas, importante economista, amigo meu, aliás, um economista da ISIC, hein? O economista da ISIC, que será o nosso entrevistado, ele principalmente é economista da ISIC, né? Que é o Robson Ribeiro Gonçalves. Vai ser o nosso entrevistado no webinar de quinta-feira, 7h. Até depois o Gustavo desejar compartilhar melhor isso com o seu grupo de relacionamento, seria também importante. E ele vai trabalhar a questão da economia comportamental e a neurociência. Ok?
E aí estou à disposição de vocês. O que eu faço hoje, assim, além de conversar com amigos e transmitir esse conhecimento, eu faço mentoria do planejamento da fala e da gestão da escuta. Então, quem desejar me procurar, também por esses mesmos canais, pode me procurar, que estarei aqui à disposição. Faça como Jefferson de Souza, né? Seja um capacitado do Voice Design. Obrigado a todos, até uma próxima. Valeu, Obrigado. Jorge. Obrigado, um abraço, parabéns Obrigado, a todos tchau. aí que participaram, audiência super qualificada. Ó, inclusive saiu agora o Padre Ari, diretor-geral aí da ESIC no Brasil, estava Padre Ari presente o tempo todo. O Padre Ari está acompanhando, agradeço o Jefferson, agradeço o Jorge, Valeu, a Laís Gustavo. participou aí ativamente, o pessoal que participou, como diz o Jorge, chateando o Jorge ali através do chat, agradeço todo mundo que participou. E quero dizer assim, uma coisa só antes de terminar, meu caro Gustavo. O Jefferson Clayton de Souza, que é o nome completo dele, usa Jefferson de Souza, né? Foi o meu contemporâneo de faculdade de comunicação social na PUC Paraná, no ano de 94, até 98, quando nos formamos, né? Então, é um amigo muito querido, qualquer coisa que ele diga a meu respeito é suspeita. Só elogios para você, Jorge, sem suspeição nenhuma. Maravilha. Um abraço a todos. Forte abraço. Um abraço e até a próxima. Até mais, Obrigada, Jorge. tchau. Tchau, queridos.